Bom, o GRC é um conceito que já existe há alguns anos e ele visa estabelecer uma integração entre os componentes de governança, de risco e de compliance. Esses componentes, né, em inglês a gente costuma chamar de Governance, Risk and Compliance, GRC, eles têm uma integração com os negócios, uma integração com as estratégias, uma integração com as gestões de riscos, uma integração com a parte de controles de compliance. É como se a gente juntasse módulos independentes sob uma coordenação, sob uma batuta de um maestro, sob uma ação conjunta que a empresa decide fazer, que começa no conselho de administração, passa pela diretoria, permeia toda a empresa e depois acaba atingindo os funcionários das áreas mais remotas, das áreas mais simples. Ou seja, o GRC é um conceito de gestão, que quanto mais você conseguir implementar as suas principais variáveis, os seus principais conceitos, mais sucesso você vai ter na administração da sua empresa, com menor risco, com controles adequados e fugindo de fraudes, fugindo de corrupção, que hoje em dia acaba por deixar todo mundo apavorado, né? Porque, na verdade, nós não sabemos onde está o perigo, ou se sabemos onde está o perigo, não sabemos como enfrentá-lo. E assim, o GRC acaba por ser uma ferramenta, um antídoto, um remédio muito importante para esse tipo de abordagem, para esse tipo de tranquilidade que a empresa possa vir a buscar. Os componentes do GRC, o nome já diz, Governance, Risk and Compliance. O grande segredo é que os quesitos de governança, que no Brasil são eminentemente difundidos pelo IBGC e por outros órgãos de controle, né, órgãos tanto da área pública como da área privada, eles nos contemplam com uma série de ações, uma série de movimentos, uma série de conceitos que servem para você se balizar e que servem para você utilizar na sua empresa, utilizar na plena performance da governança na sua empresa. Então, os 4 pilares, né, a responsabilidade social, transparência, a equidade, a prestação de contas, são requisitos que devem mais do que nunca estar presentes, devem estar mais do que nunca serem praticados na empresa. E praticados de uma tal forma, não só a que isso seja algo figurativo, mas que isso seja efetivo. Juntando isso, né, com as questões, os 8 P's, né, que se costuma falar da governança, a propriedade, o poder, enfim, e outras 6 características relacionadas a esse tema, fazem com que, juntando os 4 pilares, juntando os 8 P's, né, a forma como a empresa, a alta administração, acaba por difundir esses conceitos, aliado às questões da administração clássica, fazem com que a empresa se torne, sob o ponto de vista de governança, robusta, sob o ponto de vista de governança, ela atua de uma tal forma a ter uma excelência, a ter uma visão tal que fica reconhecida não só internamente, quanto externamente, sob o ponto de vista de gerenciamento, sob o ponto de vista de gestão. Bom, o risco entra nessa história porque não existe negócio sem risco. Qualquer negócio intrinsecamente tem risco. O grande desafio é quais são os riscos que eu estou correndo? Como o meu negócio se expõe a ele? Que tipos de ações eu tomo para mitigá-los? Como eu tenho certeza que nada grave vai acontecer? E aí existe uma série de requisitos, existe uma série de padrões que a gente pode seguir. O mais conhecido, aquele mais difundido ultimamente, que internacionalmente está sendo usado e aqui no Brasil também, é a ISO 31000. A ISO 31000 estabelece essa conexão entre a alta administração e o chão de fábrica, de tal forma que você estabelece quesitos de comunicação em consulta, de regras, de políticas, depois você entende a parte estratégica e aí parte para a avaliação do risco. Primeiro identificando, depois classificando, depois pondo numa hierarquia as prioridades, os riscos mais graves contra os riscos menos graves e aí tratando dos mais graves para os menos graves, o tratamento que você quer dar ao risco segundo o seu apetite ao risco definido pela empresa, até que se chegue no ponto do plano de ação,
tá bom, já que sabemos que temos todos esses riscos, com esta metodologia que a ISO 31000, por exemplo, nos brinda, o que fazer com eles? Plano de ação, como é que eu vou reagir? Eu vou ficar passivo, eu vou ficar ativo, eu vou assumir os riscos? E por fim, uma parte final não menos importante, é o monitoramento. Esse processo ser constantemente acompanhado, de tal forma que não haja surpresas, de tal forma que ele esteja sempre atual. Bom, controles e compliance, ele é inerente também ao processo que a empresa executa. Ora, se a gente falou de risco, obviamente a contraparte do risco é o controle. E uma característica fundamental desse quesito e de início, o que é controle e o que é compliance. E eu uso uma frase normalmente para diferenciar essas duas situações. É possível uma empresa ter controles e não ter compliance, mas não é possível uma empresa ter compliance e não ter controles. Então o controle é a base. O controle, na medida em que você está fazendo as operações, ele também é inerente ao processo. A questão é quão ele deve ser efetivo ou não. Ele está funcionando? Na hora que eu precisar dele, ele realmente vai responder? Aí entra o compliance. Como é que eu garanto que naquela prioridade de riscos e as estratégias fixadas pela governança, como é que eu garanto que tudo vai funcionar no tempo certo? Que tudo vai funcionar de acordo com o que é o requerido e de tal forma a nos preservar a quaisquer tipo de intempéries, a qualquer tipo de fraudes, a qualquer tipo de surpresas desagradáveis. Concluindo então, pessoal, o GRC, ele é mais do que uma atividade isolada. Ele funciona se e bem integrado. Desde a alta administração, passando pelos colaboradores que trabalham na gerência, pelos colaboradores que trabalham na linha de frente. E aí existe uma série de instrumentos, uma série de formas, né? Hoje em dia está se falando muito das linhas de defesa, das 3 linhas de defesa, que integra o pessoal da linha de frente com o pessoal do compliance, o pessoal que ficaria na revisão daquilo que está sendo feito na ponta, e ainda integrando a esse pessoal uma 3ª linha de defesa, a auditoria interna. Mas não é só isso, tem muito mais outros instrumentos, né? O código de ética, o programa de integridade que já desde da emissão da lei anticorrupção nos traz todo um escopo a respeito do que deve ser feito sob o ponto de vista de gestão, sob o ponto de vista de compliance, para que as coisas funcionem e não que você fique correndo atrás do prejuízo. Ah, agora eu tive uma fraude, vamos implantar uma área. Ah, agora eu tive um problema, vamos fazer tal coisa. É o contrário. Na medida em que você tem quesitos de governança, quesitos de riscos e quesitos de controle de compliance funcionando normalmente, você automaticamente cria uma imunização a que nada desagradável ou que nada além daquilo que possa ser danoso à sua empresa surja. E aí, a boa gestão, então, prepondera, e aí é sinal de que você realmente, a sua empresa, está conseguindo exercer o padrão do GRC requerido. Aí você não fica correndo atrás do problema, você se antecipa a eles. Auditoria contínua, monitoramento contínuo, as 3 linhas de defesa, sistemas de integração que fazem follow-up, feedback disso tudo, real time. Essa gama de ações é que faz com que, então, a alta administração possa ter segurança, as partes interessadas, os investidores e toda a comunidade, então, ficará sabendo que na empresa X o GRC é praticado. E ele sendo praticado, a empresa se torna mais confiável, seu negócio tende a fluir melhor, ter lucro, não ter surpresas. Então, em linhas muito gerais, e só para ter uma ideia do que a gente pode abordar com referência a esse tema, essa é uma visão geral do que o GRC, do que o Governance, Risk and Compliance pode nos agregar em termos de segurança e em termos de que a empresa faça as suas operações dentro de um ambiente saudável. Sustentare Escola de Negócios.